Então, durante o decorrer aí da nossa vida, no sentido de conhecimento espiritual, as fases que a gente vai conhecendo, a gente vai conhecendo limitado, né? Quem começou numa religião XYZ, quem começou no católico, ele aprende uma coisa. Quem começou no espiritismo, aprende uma outra coisa. E quem começou no evangelismo, no evangélico, aprende uma outra coisa. E quem já tem começado como a Bnei Noach, a conhecer a Torá, ao Deus da Torá, unindo as bênçãos que Deus compartilha com seu povo, os Bnei Israel, já tem aprendido uma outra coisa. Então, muitas coisas que ficaram no passado de aprendizagem não era errado. Tem muitas coisas favoráveis, certas, que Deus deu a nós com um tipo de nome e que no judaísmo ele é a mesma coisa, só que com o princípio que foi dado a eles. Exemplo é a questão da gente, já ao amanhecer, a gente recebeu da parte de Deus a primeira palavra, dirijam a mim. Então acorda de manhã, abriu os olhos, que se dissesse a Deus, bom dia Deus, né? Já era um cumprimento do equivalente judaico que é a oração de Modé Ani. Agora, para eles, já tinha sido dada a explicação correta que a nossa alma sai do corpo, vai aos céus, dependendo como foi o nosso dia, nós vamos sofrer um bloqueio nesse mundo espiritual, um desvio, ou vai chegar até o local certo em que Deus vai alimentar nossa alma, pode nos dar alguma palavra, algum discernimento, e aí durante a noite, quando a gente acorda de manhã, a gente vai agradecer que a nossa alma voltou ao corpo, porque nós poderíamos ter morrido, mas estamos vivos e ainda recebemos algo da parte de Deus. Em termos da própria psicologia, nós entendemos o quê? Que enquanto você dorme nesse sentido, o mesmo que acabamos de falar no sentido judaico, o teu ser, a tua alma, também vai entrar em contato com aquilo que a psicologia vai chamar de inconsciente, ou até mesmo do inconsciente coletivo. E você pode receber ali algum contato, alguma forma, para que quando você acorda de manhã, vai ser uma orientação, vai ser uma luz. Então você tem aquele sentimento de intuição. Já falei para vocês que isso é uma forma, e também através dos sonhos, em que Deus possa acessar o mundo inteiro, todas as pessoas, sem sofrer com a divisão que a religião causou. Então quer dizer que quando você aprende, eu sou de tal lugar e outro tal lugar não serve, a gente não deve pensar assim, porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Esta alma que está aqui, ela está conectada com Deus. E lembrando, nós sempre tivemos dificuldade para compreender o que é alma. Mas agora que você entende que há 5 manifestações desta alma estando aqui na Terra, sabendo que a primeira é o nível Nefesh, que todos têm, que é o que dá vida biológica para todas as pessoas. Mas nesse nível Nefesh, também temos a alma divina que vai poder falar para a nossa alma animal que devemos buscar a Deus. E conforme a gente vai despertando isso, vai despertando de onde? De onde é que durante os 9 meses de gestação, um anjo do Eterno foi designado para ensinar a Torá para todos que nascem nessa terra durante a gestação. Na hora que a criança nasce, ele bate na boca e fala, você vai esquecer. Tudo para poder permitir que cada pessoa que entre nessa terra possa se dar ao direito de escolher. Então as pessoas são livres e conforme elas vão escolher se achegar para o bem,
ela vai começar a despertar algumas coisas dessa Torá que está internalizado nela, tá? Está ali, só que ela não sabe. Mas conforme ela vai tendo atitudes aqui, ela vai tocando os céus. E algo da parte de Deus, por exemplo, um anjo da parte de Deus é enviado para poder despertar em você o prazer pela bondade, pela misericórdia, para aquelas coisas que são atributos de Deus. O outro lado também é verdadeiro. A pessoa, quando começa a se afastar, através de suas atitudes, também um lado do céu, chamado lado esquerdo, vai ser acionado. E também um anjo, no sentido anjo negativo, vai ser enviado para poder ficar sobre a pessoa e influenciar essa pessoa a continuar nesse caminho. E você tem essa informação no Zohar, no livro do Zohar. É assim que o Rabi Ria, que ele vai ensinar dessa forma. E o que nós devemos aprender? Aprender a tocar o lado direito dos céus. Mas vamos tocar sempre o lado direito? É praticamente impossível, porque dia a dia a gente há um choque energético em nossa alma com as coisas que estão do nosso lado. Então você entra em ambientes que são negativos, energias más carregadas, pessoas, conforme você vai lidando com essas coisas, você pode chegar no final da tarde carregado, está pesado demais, e aí é onde você vai cumprir aquilo que Deus ensinou para nós, que o Zohar também traz como contabilidade do dia. Mas quando ensinamos isso aqui, nós não conhecíamos o trecho do Zohar que falava isso. Então é mais um ensino que é trazido para nós, que faz parte do conhecimento judaico. Nós não sabíamos, mas Deus, por causa da liberdade que cada um dá a Ele vai trazendo. Então veja como Deus cuida de cada pessoa em qualquer parte do mundo. Entendeu? E ali o que nós devemos fazer? O que já fizemos agora. Mas o ideal é a gente lembrar em fazer todas as noites. Acabou o dia, lá para... Você está saindo do trabalho, 6, 7 horas da noite, você já pode fazer oração. O sol já se pôs, já é considerado um novo dia, então você vai pedir para Deus que as coisas negativas daquele dia sejam bloqueadas, uma pedra seja colocada ali. Qual que é essa ideia da pedra? Vai ser uma pedra de verdade colocada? Não necessariamente. É que no mundo espiritual você vai usar palavras, conceitos que a gente tem aqui. Nós temos a ideia aqui, se você pegar uma pedra grande e colocar sobre a toca de um animal, por exemplo, ele vai ficar preso ali dentro, ele não vai ter como sair, ele não vai ter força como empurrar. Então a ideia é essa: coloca Deus uma pedra sobre essas experiências negativas, para que elas, ficando aí aprisionadas neste dia, amanhã elas não estarão causando seus efeitos em minha vida. Então a ideia é essa. Você não precisa colocar a palavra específica pedra, mas você tem que ter esse conceito, que Deus vai bloquear aquela passagem para que o dia seguinte você tenha novidade de vida. Nós temos a palavra de Salmos que vai dizer: este é o dia que fez o Senhor. E cada dia do Senhor para mim e para você é um dia de vitória, é um dia de bênção, é um dia de manifestar uma alegria. A alegria, você já aprendeu também uma linguagem muito famosa, que é: a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então como é que você vai adquirir esta força? Pela alegria do Senhor. Mas como que essa alegria vai chegar a você? Você vai ter que se dispor a receber, a agir, a declarar louvores, né? Você gosta de cantar? Então, se conhecemos a Deus, nós usamos louvores, músicas que estão direcionadas a Deus. Tá, e aquela pessoa que não conhece a Deus pelos louvores, ela vai ficar sem essa bênção?
Será que vai? Quantas músicas que tocam o teu coração? Música feita por cantores convencionais. Então, uma ala vai falar assim, música secular não presta, só vem maldições. É uma verdade, mas pode não ser uma verdade. Porque uma música com uma letra poética ou uma letra filosófica que traz um conceito, que traz algo positivo, vai funcionar no momento que você cante. Não tem aí o ditado popular dentre as pessoas que não são religiosas, que quem canta seus males espanta? Ora, então isso é uma verdade social. Vai funcionar nesse sentido que aquele que tem um conhecimento de Deus, ele vai usar um louvor que vai subir e vai se abrigar no trono de Deus. Mas aquele que não conhece a Deus, conhece Deus como o Criador dos céus e da terra, mas ele não tem um contato mais íntimo, então como que ele vai ser tocado diariamente? Ele pode ser tocado pela música que ele canta. Aquela música que é uma música secular, mas aquela letra ou aquela melodia vai despertar nele, energeticamente falando, uma coisa boa. Quem que vai fazer isso? A pessoa vai fazer porque ela vai se colocar na frequência daquela energia e vai receber no corpo dele. Então, vai pensando assim, nós somos ensinados pela religião desse passado que tivemos, que quem não está dentro de uma igreja não tem contato com Deus. Claro que isso é mentira. Que quem não tem um louvor levado para Deus não tem benefício algum. Ora, a todo instante nós estamos vendo pessoas aí que elas estão dispostas a doarem a própria vida em benefício de tantas pessoas. Quer ver um exemplo real hoje? Não está tendo manifestação em várias partes do país em benefício do nosso Brasil? Aonde eu e você estamos dormindo? Na nossa caminha, quentinho. E aquelas pessoas que estão lá no frio, no vento, a gente vê fotos lá de um homem sem as duas pernas. Chegou lá só com o tronco, com aquela faixa dizendo: as minhas pernas não me trouxeram aqui, mas o meu coração trouxe. Então, essa pessoa não está se colocando diante de uma nação para quem? Para que as Forças Armadas atuem. Sim, mas a ideia dela, a disposição dela, ela não está tendo um sentimento de bondade para com o país? Se ela está tendo um sentimento de bondade para com o país, para com pessoas que ela nem conhece, ele pode pensar: estou fazendo isso pelo meu filho, pelos meus netos. Ele está fazendo isso só pela família dele? Não, ele está se associando a outras pessoas para o bem do Brasil, para que o Brasil não seja derrotado. Em 3 dias desse futuro governo aí, já está destruindo bolsas econômicas, a economia do país, e essas pessoas na rua estão lutando para isso. Quer dizer que Deus não está olhando? Essa bondade que ela está fazendo, pensando no bem de um país, não é uma coisa boa? E tudo que é bom não está conectado com Deus? Então, tudo que é para o bem está conectado com Deus. E tudo que é para o mal não está conectado com Deus. Não tem alcance nele. Tá? Então veja que o eterno Deus, ele está olhando para observar toda uma terra. E de repente ele fala assim: não encontrei ninguém para que entre na brecha e faça o bem por mim. Ok, tem ocorrido isso? Vamos ver aqui, capítulo 18 de Gênesis, a porção semanal Vaiará, e que diz assim: e apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné, planície de Mamré, e a Abrão, ainda o nome dele não foi trocado, depois Avraham, estava sentado à porta da tenda
quando esquentava o dia, e alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. Ora, quem são esses 3 homens? Na verdade, são 3 anjos. Mas por que Deus apareceu para Abraão como 3 anjos? Primeiro, que é explicado pelos sábios. O Abraão, ele é o símbolo de Hesed, misericórdia. Ele pautou a vida dele para poder abençoar pessoas. O prazer dele é naquela tenda ali que ele ficava à espera de pessoas que iriam passar. É como se ele estivesse bem no entroncamento, num cruzamento, onde os viajantes teriam que passar pela terra dele. Então ele aproveitava a sombra de uma grande árvore para ele poder dar comida e água àquelas pessoas. E o prazer dele era falar que o Deus do céu é Deus revelado na terra. E ele começa a falar para tirar essas pessoas de um conceito idólatra. E ele estava acostumado a perceber alguns sinais. Que sinais? Ele percebia que as folhas da árvore, elas abaixavam ou ficavam paradas. Quando elas se movimentavam, era para o bem. Quando elas ficavam paradas, se tratava de uma pessoa idólatra. Então ele tinha ali um perfil para começar a falar, a agir. E desta forma, ele ia fazendo um trabalho que ele gostava muito. Agora ele faz a circuncisão. Está ali no 3º dia, que é chamado o dia que mais dói, e ele está ali triste, porque ele queria fazer o trabalho dele, e aí Deus se compadece. Fala, vou lá mandar companhia, alguém para ele. Então Deus manda estes 3 anjos, só que o anjo também, ele é enviado com missão. E agora a gente vai ver aqui. Então Abraão corre ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra. No verso 3 diz: e ele disse ao maior: meu senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que seja trazido, por favor, um pouco de água e lavai vossos pés, recostai-vos embaixo da árvore, e tomarei um pedaço de pão, e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passastes para honrar ao vosso servo. E disseram: assim farás conforme falaste. Apressou-se Abraão à tenda onde estava Sará, e disse: apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz tortas. E as vacas correu Abraão e tomou um bezerro. Vamos ver aqui a nota de rodapé da Torá, nota 1, que vai falar sobre Mamre, que diz assim que o Targum Onkelos traduz essas palavras por planícies de Mamre. Mamre era um dos amigos de Abraão e foi quem o aconselhou a obedecer a Deus quanto à circuncisão. Estava sentado. A outra nota diz: é dever religioso visitar os enfermos, sejam estes parentes ou estranhos, sem fazer diferença entre rico e pobre, maior ou menor de idade. Respeito e consideração, pois segundo o Midrash, Deus, o misericordioso, desceu para visitar o patriarca Abraão, enquanto este estava convalescendo de sua circuncisão. A visita ao enfermo é feita com 3 coisas: com a alma, com o corpo e com o dinheiro. Com a alma significa elevar-lhe a moral e rezar a Deus para seu pronto restabelecimento. Com o corpo é banhá-lo, limpá-lo, trocar sua roupa e servir-lhe a comida e os medicamentos. Com o dinheiro, proporcionar-lhe, se é pobre, o necessário para seu bem-estar material. E o Talmud, Gitin 61,
recomenda assistir tanto o pobre israelita como o pobre pagão, o doente israelita e o doente pagão, sepultar o israelita como também o pagão, de uma forma condigna. Daré Shalom, um dos discípulos de Rabi Akiva, tinha caído enfermo e nenhum dos rabinos veio visitá-los. Rabi Akiva foi sozinho, limpou o quarto e lhe deu toda a assistência necessária. O enfermo lhe disse: vós me salvastes a vida. Quando Rabi Akiva saiu daquela casa, proclamou o seguinte: a pessoa que não visita um doente é como se vertesse sangue. Nedarim 40. Um outro rabino declarou: a pessoa que visita um doente traz-lhe a cura, e aquele que não faz causa às vezes a sua morte. A porta da tenda, diz a nota de rodapé, a hospitalidade foi uma das virtudes mais praticadas nos países do Oriente, a mais bela qualidade do patriarca Avraham. Ei-lo esperando à porta da sua tenda, o viajante cansado, para convidá-lo a restaurar suas forças. Correu ao encontro. 6 são as virtudes, disse Rabi Yohanan, pelas quais o homem que as pratica recebe a recompensa neste mundo e outra maior na vida eterna: a hospitalidade, a visita aos enfermos, a concentração durante a reza, Kavaná, o estudo da Torá, a instrução e educação dos filhos e a qualidade de julgar o seu companheiro com indulgência. Midrash Yalkut 82. Deixa que tua casa seja aberta como refúgio e faz com que o pobre seja recebido cordialmente dentro dela, porque avot. A hospitalidade é tão importante como o culto divino. Eruvin 5. Todo ser a quem fazemos um bem, seja mesmo um malvado, pode converter-se em um anjo, igual aos que apareceram a Avraham. O Midrash. Prostrou-se em terra. Esta é a saudação habitual da época. E comeram. A Torá nos dá exemplo de que a pessoa deve se conformar com o uso da gente com a qual ela mora e com os costumes do país onde ela vive. Os 3 hóspedes de Avraham eram anjos, porém se conformaram aos usos da terra, aceitando comida. Por outra parte, quando Moshe subiu ao Monte Sinai, viveu uma vida de anjo, não comendo nem bebendo durante 40 dias e 40 noites. Então veja que aqui nesse texto também falou de o israelita fazer o bem para o israelita, mas também para o pagão. E você tem o pagão que faz o bem dentre, vamos chamar esse pagão do mundano aí que a gente conhece, ou seja, do não religioso. O não religioso, ele está fazendo o bem não somente visando este bem a ele ou a família dele, mas ele está olhando para o próximo. Quantas ONG você vê por aí que foi idealizada para socorrer, por exemplo, cachorros de rua? Deus pensa no animal? Pensa, tanto é que é um dos mandamentos, os 7 mandamentos de Benei Noach, que você cuide dos animais. Você tem ONG que faz isso, que socorre, que compra comida, que pratica vacinação e depois coloca para adoção? Tem. Tem gente que tem pais aí, aquele casal de japonês, não lembro o nome deles, não lembro como que foi que a criança deles, um menininho lá, faleceu. Eles ficaram tão consternados que eles montaram uma ONG e foram dar assistência a pais que passaram pela mesma dificuldade. Isso não é um socorro. Eles estão olhando se a pessoa é espírita, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é judeu, o que ela é. Não, ele está olhando a necessidade. Então o ensino religioso, por quem passamos muito tempo, ele perverteu a bondade original que nasce,
que a Torá que foi ensinada, ela contém isso. E mesmo que tenha sido falado, você vai esquecer de toda essa Torá agora. Mas quando a gente é exposto aqui à prática da vida, a gente começa a ser tocado e movido por aquele hesed, aquela bondade, aquela misericórdia que está dentro de nós. E aí cada um vai achando o seu jeito. Então perceba, você tem uma personalidade, pessoas são diferentes. Tem gente que tem jeitinho para falar. Então, se você é alguém que tem jeito para falar nos momentos mais difíceis, então você deve aprender a usar esse dom que você tem para poder trazer justiça a pessoas. Para impedir que uma pessoa que está cheia de ira, de raiva, que ela piore mais ainda a situação dela. Então, o teu jeitinho de falar vai aplacar a ira. Por outro lado, o teu jeitinho de falar vai trazer amor e consolo àquela pessoa. E aí, se aquela pessoa foi marcada por essa bênção, ela também pode cultivar, se estiver nos traços dela, ela também pode se tornar alguém que também aprenda a socorrer outros. É aquele ato famoso que a gente conhece como elos de corrente. Você abençoa um aqui, aquela pessoa se sente agraciada e abençoa um outro, que abençoa um outro, que abençoa o outro. Então a gente entra nessa famosa corrente do bem. Então use os seus dons para abençoar, tá certo? Estou olhando para você aí, estou pensando nos caminhoneiros, né? Eu lembro uma época, isso foi em 96, faz tempo, hein? Eu estava numa igreja evangélica, que era Renascer em Cristo, e lá, para aquela igreja da época, era uma revolução. Por quê? Porque a pregação deles era para aqueles tipos de pessoas estranhas que a sociedade geralmente rejeita, que o evangélico da época rejeitava. Então você chegava lá e você via um cara, por exemplo, daquele jeitão, aquela barba comprida, um piercing aqui, né, aquele cabelo comprido, brinco, parece aqueles caras que você vê em filme do Harley Davidson, sabe aqueles motoqueiros de estrada, de jaqueta de couro preto, camisa preta, calça preta, coturno, né? Aquela bota, você olha para aquilo lá, você leva um susto. E muitos foram educados pensando assim, mas Deus não quer uma pessoa dessa. Para Deus querer essa pessoa, Ele vai ter que cortar a barba, tirar esse piercing, cortar o cabelo, tirar essa pulseira, e quer transformar aquela pessoa naquilo que ele não é. Então, se ele se sente bem daquela forma, então a visão daquela igreja então a mensagem de Deus nunca vai alcançar essa pessoa. E eles então vinham com aquela palavra. E aí eu estava perto de um sujeito assim, e ele era caminhoneiro, né? Olhei para você e lembrei dessa história. E aí ele falou assim, Deus transformou minha vida, porque muitas pessoas que faziam besteira, sabe aqueles carros que buzinam numa hora inconveniente, que irritam o caminhoneiro? Ele falava que ele não levava desaforo da estrada, que o cara fazia aqui, o prazer dele era jogar o caminhão para cima e colocar o cara para o canteiro. E ele dizendo, vai saber se eu já não matei pessoas, que ele nem olhava para trás do que aconteceu. Então, quer dizer, alguém olhou para essa pessoa. Por que alguém olhou? Porque este alguém que olhou, primeiro permitiu que essa Torá internalizada, que a Torá não tem placa de igreja, não tem religião, a Torá não é religião, a Torá é justamente os mandamentos do Eterno, o perfil do caráter, os atributos de Deus para serem vivenciados por nós. Agora, você tem os teus traços que serão ativados pela Torá e você vai praticar. Tem gente que não suporta fazer bondade, mas ele vai conseguir trabalhar numa outra coisa, entendeu? Por exemplo, quando fala assim de um policial, quando fala policial para você, você pensa
Por um lado, você vai pensar numa imagem boa, porque o policial ele vai servir para te proteger. Mas esquece essa parte da proteção de uma forma geral. Falou assim, PM, Polícia Militar. O que geralmente você pensa? Um cara grosso, estúpido, fala na ignorância, empurra você e vai te acusar de alguma coisa. Não é isso? Por outro lado, vai falar, mas se ele for muito bonzinho, o sujeitinho mal lá vai pintar e bordar. Então, eu estou jogando com ideias. Agora, imagine um cara para ser um polícia militar, você concorda que ele não tem que ser tão bonzinho assim? Ele tem que ter algo mais duro com ele? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que aprender a mesclar. E a parte mesclada, que vai ficar um pouquinho mais forte, vai ser a parte de gevurá, vai ser a parte de tacar o terror. Por quê? Porque ele vai ter que ser firme. Você acabou de me falar, antes da gente começar aí, você estava me falando que o enfermeiro, técnico de enfermagem, com determinados doentes, ele não pode falar mansinho, ele tem que falar duro, para a pessoa poder se colocar no lugar dela e passar pelo procedimento correto. Não foi isso que você me falou? Então, agora tem momento que você vai falar manso, para trazer aquela pessoa para o procedimento. Entendeu? Então, é bem isso. A gente vai aprender a ter equilíbrio desses atributos. E sem que você perceba, essas coisas do dia a dia que as pessoas nem se atentam, sabe o que é? É comportamento de Torá. A gente vê isso entre os amigos. Quando você está por uma situação difícil, chorando, então eu estava com a televisão ligada aí, não sei ontem, antes de ontem, e aí estava uma cena lá, não sei se é filme ou novela, eu sei que a pessoa batia no quarto, o outro lá no quarto estava lá chorando, alguma coisa tinha acontecido. Então a pessoa estava na pior, né? E aí a pessoa do lado de fora, abre a porta, faz isso, faz aquilo, e nada de resposta. Aí chegou essa moça amiga, aí ela fala com o coração, fulana, abre a porta, eu estou aqui, eu quero te abraçar. Eu sei que é difícil esses momentos, eu já passei por isso também. Quando aconteceu, eu não queria ver ninguém, mas se alguém aparecesse para me dar um abraço, eu ia querer chorar no ombro da pessoa. Vem com aquela conversa mansa. O que aconteceu? A pessoa veio e abriu a porta, abraçou, colocou a cabecinha aqui e chorou. E o que você acha daquela música popular dentre, vou falar os caipira, porque lá na nossa época os do campo era chamado de caipira, né? Não é menosprezar ninguém. Mas aí, e aquela música que todos cantaram lá no passado? Quem é mais velho vai lembrar. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Entendeu? Volta naquilo que eu falei. Isso não acaba sendo um tipo de louvor a Deus? Por que acaba sendo um tipo de louvor a Deus? Porque está apresentando a misericórdia, está apresentando o cuidado para alguém, e não é em nome de religião nenhuma. Porque às vezes quando a pessoa traz o nome de uma religião, ela afasta o outro. E a gente não quer afastar ninguém, a gente quer atrair para o bem, para as coisas de Deus. Então, nesse sentido, a Andy estava assistindo uma série ontem, lá da Inglaterra, da Coroa, né? The Crown. E aí eu estava lendo um texto aqui no notebook, eu estava de costa, né? Mas eu estava ouvindo lá um tanto de música bonito, né? Daquela época do passado, valsas, aqueles tipos de música clássica. Falei, nossa, que coisa bonita. São coisas, não estou nem vendo imagem, mas você pensa, puxa, eu queria estar olhando, porque essa música traz uma coisa boa. E aí uma outra, já tinha mudado lá o canal, era duas menininhas cantando. Aí na hora que estava cantando lá, eu lembrei da minha mãe.
Era aquela música, garanto que vocês cantaram no passado. Que beijinho doce. Né? Aí eu comecei a ouvir aquilo, sabe? Eu estou concentrado lendo aqui, que beijinho doce. Aí estava lembrando de minha mãe. Imagina, o dia que minha mãe faltar, o dia que eu quiser lembrar dela e chorar pela memória dela, eu posso simplesmente buscar lá no YouTube a música Beijinho Doce. Eu vou trazer toda aquela emoção da minha mamãe e eu vou viver aquele momento do amor por ela. Mas agora, enquanto ela está viva, eu posso curtir a presença dela, olhando para ela e conversando com ela e lembrar daquele momento, ela arrumando casa, fazendo serviço diário e cantando a capela, né? Cantando, que beijinho doce, ali você faz todo aquele floreio, né? Por outro lado, eu lembro em música do passado do meu pai, bravo, porque tinha brigado, e ele ficava andando de short, sem camisa, descalço, em volta da casa. E assoviando. E assoviando o quê? Aquela música, matriz ou filial? Quem sou eu para ter direitos exclusivos? Não? Então, na cabeça dele, por que aquela música servia? Não sei, nunca perguntei. Eu torço para o time de futebol São Paulo hoje, sabe por quê? Porque eu era acostumado, criancinha, ver o meu pai com aquele radinho de pilha aqui no ouvido, blá, 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 e gritava gol lá e que era São Paulo. Então, eu aprendi a gostar de futebol de ver o meu pai ouvir ali. E sabe como eu gosto de ver futebol hoje? Imagem da televisão, e eu ligo no computador o canal do YouTube e vou ouvindo pelo rádio. Eu abaixo o volume lá da TV, ou quando não tem transmissão pela TV, eu vejo pelo computador e abro duas telas. Uma tela do rádio e a outra tela da imagem. Eu tiro o som da imagem e fico com o som do rádio. Entendeu? Então, em todo momento, você está sendo influenciado por imagens. E é por isso que quando você está enfermo, triste, qualquer que seja a tua situação, o que você pode usar como recursos para a cura? A imagem. A imagem é o que mais está presente no nosso dia a dia. Nós somos literalmente, essas ondas energéticas, elas é como se batessem assim, ó. Eu estou aqui falando com vocês. Fisicamente falando, no sentido de quântica, essa parte energética do meu corpo, ela avança. E a tua parte também avança. O que está acontecendo, por exemplo, nessa região aqui? As nossas almas, auras, estão se tocando, estão se entrelaçando. Então, coisas boas de que eu estou falando, porque o que eu estou falando para você hoje, são palavras para o bem. Então, quer dizer, você está recebendo essa palavra para o bem. E isso, quando retorna aí no seu eu completo, você vai sair daqui, aquilo vai estar causando um efeito em você. A mesma coisa quando você toca em pessoas que estão emburrada, brava, raivosa. Se você pensar, eu só quero o bem. Se você pensar em só querer o bem, você vai começar a abandonar pessoas. Porque alguém, quando está muito nervoso, você vai falar, não quero contaminar a mim mesmo pelo nervosismo dele. Mas como que você vai exercitar aquele lado de acalmar alguém, de aplacar a fúria de alguém? Ou de evitar que uma pessoa cometa um crime? Já viram aquelas cenas que são tão bonitas quando a pessoa ela está pronta para pular de algum lugar para se matar? E chega alguém que vai com tanto cuidado, tal, e consegue convencer a pessoa que não é o melhor para ela se matar. Que há um jeito diferente de dar sequência na vida dela. Tudo isso são atributos que a gente desenvolve. Sabe onde a gente percebe essas coisas? Neste homem aqui, Abraão. O Abraão. Esse prazer que ele tinha. Essa tal árvore aí, conta-se que os viajantes passavam e colocavam a mão, porque é a árvore que cresce muito alto, ela cresce muito para cima, e a mesma quantidade que tem para cima, ela tem de raiz
para baixo. Se é 20 metros para cima, é 20 metros de raiz para baixo. Tem árvores aí que desde aquela época está lá de pé até hoje, por causa disso. Aquela árvore em frente à prefeitura de Campinas, o tal do Jequitibá, parece que tiraram, né? Porque apodreceu lá, mas é árvore de 300 anos que estava lá. Nesse sentido aí, aqueles homens estavam vindo de caravana, cansados. Quando eles chegavam no lugar desse, à sombra da árvore que refrescava e podia dar descanso para os animais, era costume eles colocarem a palma da mão sobre a árvore e declarar uma bênção, assim como a gente fez hoje pelo louvor. Não vou calar os meus lábios, eu vou profetizar. Então a pessoa declarava: bendito seja a vida desta pessoa que não pensou nele, mas pensou em mim quando plantou essa árvore. Daqui a pouco, quando nós estivermos com uma vida melhor aqui neste país, será que nós vamos lembrar? Bendito seja aqueles caminhoneiros, aquelas pessoas que moraram na rua por um mês para poder libertar o nosso país de um comunismo. Será que nós vamos lembrar? Deveremos lembrar e abençoar, porque enquanto a gente está dormindo na nossa casa, essas pessoas estão lá lutando por aquilo que eu e você também deveríamos lutar. Entendeu? Então a pessoa saudável vai visitar o doente. Aquele que tem condições financeiras, abençoa aquele que não tem. Aquele que tem condições para ensinar, ensina aquele que não tem condições. E assim a gente vai equalizando as coisas. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós estamos trocando conhecimento. Nós estamos falando de Deus e mostrando variadas facetas que Deus tem para poder acionar as pessoas, para mudar. Eu comentei aqui com o Neném que, lendo os livros do Midrash, falando sobre o livro de Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, e agora começando em Daniel, está mudando o meu jeito de enxergar Deus. Mas eu já ando com Deus há 30 anos, mais de 30 anos. Então, o que é que está alterando? Poderia alterar. Claro que a gente se surpreende para o bem com Deus todos os dias. Mas o que é que está alterando? É de ver o amor, a misericórdia. A forma como ele estava lembrando que um dia ele falou para nós, numa época aí do passado, que disse: eu não tenho problema com o pecado. Então Deus é resolvido. Mas como pecado é uma palavra que sempre é olhada pelo lado negativo, de erro, de afastamento, e é sentido religioso, tal. Quando fala, mas como que Deus não tem problema com o pecado, se Deus, aquela famosa frase que os evangélicos falam, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, não é isso que é a frase? Isso, Deus abomina o pecado e ama o pecador. Em nenhum momento a gente vai ver nesses livros aí, não é que Deus abomina o pecado. Claro que ele abomina o pecado, porque a maldade, a má atitude não está nele, é rejeitado. Mas ele tem algum problema com a pessoa que está nessa prática? Não tem problema nenhum, porque não é isso que vai afetar ele para fazer com que ele se afaste. Ao contrário, é ensinamento errado. A gente olha para alguém e fala, esse fulano está no pecado, ele está sem Deus. É mentira, ele não está sem Deus. Deus não deixou de estar perto dele. Ao contrário, Deus está ali procurando ser visível, ser tocado perto dele, justamente para ele fazer techuvá, voltar-se para Deus em arrependimento e abandonar aqueles conceitos, e aí será um redirecionamento na vida dele, com situações mais favoráveis, mais alegres, mais felizes. Mas aí a gente vai sendo ensinado por uma coisa ali e outra aqui, e a gente vai praticando a maldade, né? Eu vi um vídeo
curtinho aí pelo Instagram, e não sei se isso é verdade ou se é caos, tá? Mas a moça tatuou, também não sei se aquilo lá é... Hoje é tanta coisa que eles fazem graficamente que a gente nem sabe se aquilo é de verdade ou não, tá? Mas vamos ver como um midrash, como uma alegoria para a gente poder extrair a coisa boa dali. A moça está no hospital e ela o que? Problema cardíaco. E ela então está aqui contando, ela está nessa parte aqui, ela fez a tatuagem daquele ciclo cardíaco, que você está aqui assim, ó, sobe, a linha está aqui, né? Sobe, desce e sobe, sabe aquela isso, as linhas lá que mede as ondas, né? Bom, e aí ela está ali chorando, triste, o médico entra e começa a explicar para ela, o médico cardiologista, aí ela fala dos problemas dela, aí ele pega aquela imagem e mostra para ela assim, olha, não sei se vocês viram isso, ele pega aquele desenho do gráfico do eletrocardiograma, né, e mostra assim, olha, vou te falar uma coisa, se você não tiver, aí ele faz com o dedinho assim, ó, altos e baixos, você morre. Porque quando você morre no gráfico, a linha está assim, né? Parada. E quando você está vivo, é quando o coração está tum, 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 tum. Então vai ser assim, ó. Entendeu? E aí ele mostra no gráfico do coração. Quando você está vivo, você tem que saber que a tua vida é altos e baixos. E quando você não tem altos e baixos, você morre ou está morto. Entendeu? Aí a moça, quando sai dali, está diante da enfermagem e fala, quem é o médico que saiu daqui e tal? O médico cardiologista falando de tal. Falou, não, mas eu quero saber quem é esse que estava aqui. A enfermagem falou, não tinha ninguém aí, não entrou ninguém aí. Não entrou e nem saiu ninguém daí. Aí ela falou, quem é aquele médico que apareceu para ela? É um anjo. Aí eu postei isso daí no negócio nosso aí no grupo do WhatsApp. Eu não, a Andresa que postou, porque eu mandei para ela, porque acho que deu uns 4 anos atrás, ela não ia passar o aniversário dela aqui com a gente, porque ela ia trabalhar em São Paulo. E no sábado, então, que a gente teve reunião, quando orou, o Eterno falou assim para ela, que ia dar um presente para ela, que ele iria visitá-la lá e que dessa vez não seria algo escondido, seria assim notado, porque todo mundo ia ver. Isso aí foi, não sei se você lembra dessa história, era um congresso de medicina quântica lá em São Paulo, e estava lá com 1.500 pessoas, e ela estava num dos stands vendendo lá os produtos, né? E quando e era o aniversário dela, era o 14 de setembro. E quando deu aí por volta de 4 horas da tarde, 3h30 da tarde, veio lá um suposto médico, era um congresso de médicos, tá? Veio um suposto médico muito bem assim vestido, com o crachá da organização, e entrou naquele lugar lá, porque ela falou, você está ali já há bastante tempo, você acaba fazendo amizade com as pessoas dos estandes vizinhos, né? E aquele homem bonito, alto, uma camisa verde bonita, como é que chama o negócio lá? Não, o identificador lá, o crachá, isso. Com aquele crachá do evento, nem conseguiu ver o nome dele ali, esse cara veio tal, e foi direitinho nela, e apontou o dedo e falou assim,
Andresa. Ela olhou e não conhecia o cara. Andresa, hoje é seu aniversário, né? Eu vim te dar os parabéns. E deu um abraço nela. Sabe aquele abraço gostoso? E virou as costas e foi embora. As meninas ao redor lá, você vê como é que é mulher junto. Olha lá, opa, tá bem na fita. Ei, quem é esse bonitão aí? Olha que coisa, ó. Não é assim que faz, sei lá. E ela, não sei quem é. Ah, não sabe quem é. Conta outra, né? Não sei quem é. E aí ela procura ir atrás, entrou no local lá e foi batendo o olho para ver se via a pessoa. Cadê aquele homem? Aí quando ela me ligou em seguida, ela estava chorando. Ela lembrou da palavra que Deus tinha falado. Lá no dia do seu aniversário, eu vou lá para te dar um abraço e vai ser no meio de todo mundo. Então quem tem uma experiência dessa, no momento que está de dureza na vida, você vai pensar, poxa, o meu Deus, aquele que eu tenho comunhão, quando é necessário, ele vem até em forma de pessoa, ele envia um anjo, como foi aqui para Abraão. Deus fez a leitura da tristeza que Abraão estava ali, porque o prazer dele era estar servindo pessoas. E Deus pensou, eu vou mandar 3 anjos lá, vamos lá levar um presente para Abraão, para alegrar, para fazer com que ele esqueça da dor que ele tinha acabado de fazer, circuncisão, tá? Com 100 anos de idade, 99 anos de idade, entendeu? Então essas experiências é essa moça do hospital, mas quantos não viram anjos? Aí vira até conto, né? Aquele tal negócio, aqueles dizeres que falam assim, quando alguém bater na porta da tua casa e te pede comida, nunca negue, porque você nunca sabe quem é que você está atendendo. Vira um folclore isso. Mas de verdade, quantas vezes não é de fato um ser espiritual materializado que vem para te tocar, para te dar um conselho? E às vezes, simplesmente Deus coloca as palavras na boca de um estranho para trazer para você. Não precisa de um anjo propriamente. Então Deus governa todas as coisas. E a gente tem que aprender nessa leitura com Abraão que a gente deve fazer uso das características que Deus nos trouxe no teu corpo, para que você executasse como missão nessa terra. Talvez você não esteja fazendo valer o dom que Deus te deu. E você deve aprender, porque se Ele te deu esse talento, é para você usar para abençoar pessoas, abençoar o mundo, porque se você assim não o fizer, você também não estará fazendo a Deus. Tem um senhorzinho aí, um médico, que ele criou uma metodologia, uma forma de fazer o exame de fezes, tá? Ele está para morrer, esse doutorzinho aí. Já está velhinho, é verdade, mas essa técnica ele vai levar para o caixão com ele, porque não treinou ninguém na parasitologia. Ele não treinou ninguém. Por que ele não compartilhou esse conhecimento para treinar alguém, para dar sequência? Porque avaliando o exame de fezes da forma que ele faz, é uma forma abrangente que ajuda muitas pessoas. Então, por que guardar? Muitas pessoas guardam o conhecimento e Deus não quer que você guarde o conhecimento. Ele quer que você compartilhe o conhecimento. O conhecimento que você tem de você não é para ficar com você, compartilhe com as pessoas. Compartilhe com as pessoas quem você é. Você é uma pessoa amável? Então se dê em amor às pessoas. É uma pessoa amigável? Se dê amigavelmente às pessoas. É um cara
que tem postura mais austera, então vai precisar em momentos de alguém assim como você. Então se permita. Tem jeito para fazer as coisas, então seja o melhor mecânico, seja o melhor psicólogo, seja o melhor médico, seja o melhor vendedor, aquilo que está em você, use, como Abraham está nos dando aí, pela vida dele, esse mérito de ser hospitaleiro, tá? Bom, falamos bastante coisa, você pode generalizar isso, porque nós falamos do louvor cristão, do louvor religioso, do louvor para Deus, do louvor sem Deus, o chamado a música secular, mas em tudo isso a gente vai perceber que nesta boa, claro que você vai ter um monte de música aí que não presta, que a letra você tem que nem pode deixar teu filho ouvir, de tanta maldade que tem, mas tem melodia maravilhosa e tem poesia ali, escrito maravilhoso, que também é uma forma de Deus receber o louvor que sobe ao trono e que é devolvido como alegria a você. E a alegria é hoje dada pela medicina como a frequência energética que a alegria tem, que ela pode curar o teu corpo de qualquer tipo de enfermidade. Tá certo? E não é estranho, você acha estranho falar que Deus, Ele habita no meio dos louvores de Israel? Porque Ele está disseminando alegria, essa frequência que tira a pessoa da depressão, da angústia, dos maus caminhos. Então está aí. E nós vamos falar que isso só cabe num preceito religioso? Não. Deus governa para o mundo inteiro. Amém. Podemos encerrar aqui.